Crimes financeiros são comuns no Brasil e no mundo, mas aqui no país nem sempre os envolvidos recebem punição. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. E eu converso agora com o desembargador federal Fausto de Santos. O senhor participou de vários casos, gostaria que o senhor falasse da sua experiência. Olha, eu sou juiz federal há 25 anos, agora estou no tribunal. Então, quando ingressei na Justiça Federal, poderia-se dizer que não havia qualquer punição ou mesmo o processo não existia com relação aos criminosos financeiros. Por quê? Porque na época os inquéritos duravam muitos anos, eram tocados de uma maneira muito amadora, por sua vez o Ministério Público também não tinha a expertise necessária e o Judiciário estava à mercê dessa situação e não podia fazer nada. Com o tempo, as coisas foram mudando. Houve a criação em 2003 no Brasil, em 2004 em São Paulo, que é o Centro Financeiro Brasileiro, das varas especializadas em lavagem de dinheiro, porque já se detectava a ausência total da atuação institucional com relação a esses crimes. E aí começou o protagonismo dessas varas, começou a incomodar os criminosos econômicos. Eu fui um dos pioneiros das varas especializadas aqui em São Paulo e a jurisprudência ela começou a se firmar no início muito favoravelmente aos acusados. Muitos casos, não muitos, mas alguns casos foram encerrados ou revertidos, mas outros começaram a ser confirmados. E hoje nós temos um ambiente muito mais propício, muito mais concatenado com a literatura mundial a respeito da necessidade da punição, do processamento, punição, se o caso, punição, dos responsáveis pela prática de crimes econômicos e financeiros. Qual o papel da imprensa nestes casos? A imprensa é fundamental, porque é o seguinte, muitas vezes o judiciário é tímido e não toma as medidas esperadas pela população. E a imprensa ela vem com um papel, principalmente quando se trata de uma imprensa investigativa, ela vem um papel de reforço de fatos e de apoio a situações para que as decisões judiciais que vierem ou que foram tomadas se legitimem. Então, a imprensa ela faz um papel, a ponte entre a população e as instituições e vice-versa. Por sua vez também ela dá o recado à população de como as instituições estão funcionando. Então a imprensa, em muitos momentos, ela revelou um país. No Brasil, ela revelou a situação triste em termos de ineficiência do judiciário brasileiro e a partir dessa revelação começaram a existir movimentações de pressão para que o judiciário tornasse eficiente no campo do crime econômico e financeiro, corrupção também. O que o senhor tem percebido de crimes financeiros que ocorrem no mercado de ações? Bom, o que ocorre os crimes que a gente costuma ouvir, costuma detectar. Eu tive casos envolvendo insider trading, manipulação de bolsa. Eu cheguei a pegar caso antigo de manipulação de um acusado no Rio de Janeiro famoso e o grupo dele, contraparte em São Paulo, e São Paulo foi condenado, ele foi condenado no Rio de Janeiro, o grupo dele no Rio de Janeiro, até quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro na época, porque houve uma manipulação na época, o mercado acionário brasileiro era pequeno, que permitia que grupos combinassem estratégias para alavancarem situações favoráveis a esses grupos, em detrimento do funcionamento honesto do mercado. E hoje a gente tem ainda a possibilidade de fraudes e está aí a CVM para investigar. Você acha que essa investigação tem sido feita apropriadamente? Olha, espera-se que investigue apropriadamente. O que a gente pode dizer é que talvez exista um descompasso entre o tamanho e envergadura do mercado brasileiro acionário e o número de investigações existentes. Isso vale não só para o mercado de ações, mas de uma maneira geral, inclusive corrupção. Né? A gente está aqui no evento da lei anticorrupção. Os casos ainda são pequenos,
proporcionalmente à realidade. Mas o Brasil tem tomado passos importantes no sentido de melhoras, de aperfeiçoamento institucional, de aperfeiçoamento da legislação. Eu acho que se nós formos fazer um balanço, o balanço é positivo. Senhor Fausto de Santos, muito obrigada pela participação aqui na Ducascop TV. É um prazer, muito obrigado, estou à disposição. Obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV.